Muito bem, vamos continuar nessa aula os exercícios a respeito de competência tributária. Vamos para o exercício 4 do material que vocês têm aí, acompanhando essa bateria de exercícios sobre os dois primeiros módulos, competência tributária e tributos. Certo? Vamos lá, questão 4. Analise as perguntas a seguir. Primeira, o Código Tributário Nacional admite que, por ato da autoridade administrativa, seja suspensa a aplicação da imunidade tributária à instituição de assistência social sem fins lucrativos que distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Muito bem. Minha gente, o artigo 150, inciso 6º, a linha C, determina que é vedado à União, Estado, Distrito Federal e Município instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Esta lei que está regulando uma limitação ao poder de tributar, nós já sabemos que é Lei Complementar Federal, artigo 146, inciso 2º da Constituição. Cabe à lei complementar regular as limitações ao poder de tributar. Então, como nós estamos vendo uma limitação que é uma cobrança de tributo, uma imunidade, para instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, essa lei que está regulamentando uma imunidade, uma limitação ao poder de tributar, é lei complementar. E é o nosso CTN, que no seu artigo 14 traz três exigências para gozo da imunidade. Quais são elas? Primeiro, não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio a qualquer título. Segundo, aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais. Terceiro, escriturar suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Ora, e determina também o artigo 14 que a autoridade fiscal, não há necessidade de poder judiciário, a autoridade fiscal, a autoridade administrativa, terá que suspender a imunidade na hipótese de verificar o não cumprimento dessas três exigências que eu acabei de citar do artigo 14. E é exatamente o que aconteceu nessa afirmativa que nós estamos vendo. Ou seja, vamos voltar a ela? O Código Tributário Nacional admite que, por ato da autoridade administrativa, seja suspensa a aplicação da imunidade à instituição de assistência social sem fins lucrativos que distribuir qualquer parcela, corretíssimo, é vedado distribuir qualquer parcela de seu patrimônio a qualquer título. Então, essa primeira afirmativa é sim. Vamos para a segunda afirmativa. A Constituição Federal veda a União conceder incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país? Ora, voltando para mim, não, artigo 151, inciso 1º, é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, mas admite a concessão de incentivos fiscais para desenvolvimento de regiões carentes. Está prevista essa possibilidade no artigo 151, inciso 1º da Constituição. Portanto, a resposta é não. Vamos para a última. Na iminência, ou no caso de guerra externa, é vedado à União instituir impostos extraordinários não compreendidos em sua competência tributária? Ora, voltando para mim, minha gente, artigo 154, inciso 2º da Constituição. A União pode, no caso de iminência de guerra externa, ou sua iminência, instituir impostos extraordinários, compreendidos ou não na sua competência tributária, que tem o mesmo faturador de base de cálculo de outros impostos, sem problema absolutamente nenhum. Guerra é guerra, vale tudo. Pode ter mesmo faturador, mesma base de cálculo, é lei ordinária, não precisa lei complementar, não obedece à anterioridade, não obedece à noventena, lógico. Bobo, quantos já foram instituídos? Nenhum, graças a Deus, nenhum. Nós estivemos em guerra depois da Constituição e tomara não estejamos nunca, não é isso? Mas nunca foi instituído, mas tem essa possibilidade. E, aliás, é importante lembrar que, além dessa possibilidade dos impostos extraordinários, nós temos a possibilidade de instituição dos empréstimos compulsórios. Também por motivo de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Só que os empréstimos compulsórios mediante lei complementar. Bom, então, vamos voltar lá para a questão. Na medida em que a primeira é sim e as outras duas não, a resposta é a letra C. Exatamente isso aí.
Legal? Maravilha! Vamos para a questão número 5. A questão número 5, a Constituição da República Federativa do Brasil, atualizado pela Emenda Constitucional 48, no título 6º, né, que trata da tributação e do orçamento, submete à reserva de lei diversos institutos. Essa lei pode ser complementar ou ordinária, dependendo da hipótese. Assinale abaixo o caso em que não há expressa reserva à lei complementar. Não há expressa reserva à lei complementar. Muito bem. Voltando para mim, por favor. Olha só. Assuntos reservados à lei complementar federal. Tem que lembrar disso sempre. Vamos citar aqui, olha, os principais. Dispor sobre conflito de competência, artigo 146, inciso 1º. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, artigo 146, inciso 2º. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre fato gerador, obrigação tributária, crédito tributário, prescrição e decadência. Criar critérios especiais de tributação para evitar desequilíbrios na concorrência, artigo 146-A da Constituição, instituir o IGF, instituir empréstimos compulsórios, instituir novos impostos da competência residual, instituir novas contribuições para a Seguridade Social. Então, são muitos assuntos reservados à lei complementar federal. Mas esta questão refere-se exatamente ao artigo 146, inciso 3º, que determina que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais sobre diversos assuntos, fato gerador, obrigação tributária, crédito tributário, lançamento, prescrição, decadência. Então, nós vamos ver, dentre as opções agora, aquela que não está prevista no artigo 146, inciso 3º, como matéria reservada à lei complementar. Vamos lá. Definição de tributos, sem dúvida nenhuma. Instituição de taxas não é reservado à lei complementar. Pode ser lei complementar, pode ser lei ordinária, e observem que o texto do enunciado não está totalmente correto. Porque no texto ele coloca assim, essa lei pode ser complementar ou ordinária, e na verdade podem mais duas possibilidades. Pode ser lei delegada e pode ser medida provisória. Então, não é só lei complementar e lei ordinária. Pode ser lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou medida provisória. Mas aí vai o bom fazedor de prova. Por quê? Prescrição, decadência e a letra E, que é obrigação tributária, estas todas, né, a letra E, vamos só aparecer aqui a letra E, isso, que é obrigação tributária, estas todas, definição de tributos, prescrição, decadência, obrigação, estão previstos no artigo 146, inciso 3º da Constituição Federal. Portanto, a nossa resposta é a letra B de bola, ou seja, instituição de taxas, porque pode ser por lei complementar, por lei ordinária, por lei delegada ou medida provisória. Muito bem, observem que novamente o examinador deu uma patinada. Ele esqueceu que poderia ser por lei complementar, por lei delegada, por lei ordinária, ele só colocou por lei complementar ou por lei ordinária, mas pode ser medida provisória, lei delegada. Não é? Mas vai de novo o bom fazedor de prova, respondeu a questão, matou a questão, pronto. Agora, minha gente, tem que decorar os assuntos reservados à lei complementar federal, tem que decorar instituição dos 4 tributos, do IGF, dos empréstimos compulsórios, dos novos impostos, das novas contribuições, o artigo 146, inciso 1º, 2º, 3º, artigo 146-A, toda aquela questão de matéria reservada à lei complementar federal. Certo? Tem que lembrar sempre dessa questão de lei complementar federal. Vamos para a próxima questão. Questão 6. Essa é uma questão de completar texto. Chata. Não gosto de questão de completar texto, mas vamos lá. O texto abaixo, sobre substituição tributária, é reprodução do parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal. Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto. Volte para mim, por favor, e eu vou pedir para o meu amigo Vitor ali botar um quadro para mim, por favor. Que nós vamos
lembrar da substituição tributária para a gente poder responder essa questão numa boa. Muito bem, então vamos lá. Como é que funciona a substituição tributária? Eu tenho aqui o industrial mandando para o varejista, que manda para o consumidor final. Muito bem. Sabemos que ao sair da indústria ocorre o fato gerador 1 e sabemos que ocorre o fato gerador 2 aqui, dando origem ao ICMS 1 aqui e dando origem ao ICMS 2 aqui. Só que nós também sabemos que na substituição tributária, este ICMS 2 é recolhido antecipadamente pela indústria. Maravilha. É assim que funciona a substituição tributária. No entanto, o artigo 113 do CTN, que vamos estudamos a obrigação tributária, determina que a obrigação de pagar tributo só surge com a ocorrência do fato gerador. E, portanto, como que pode ser cobrado este ICMS-2 antecipadamente, aqui ao sair da indústria, antes que ocorra o fato gerador relativo a ele? Então, criou-se o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição, que, cuidado, autoriza a cobrança de impostos, é só para impostos, não é para tributos em geral, é só para impostos, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Então, é possibilidade, a lei pode atribuir a responsabilidade de impostos ou contribuições, não para taxa, impostos ou contribuições, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Isso aqui pegou fogo, a loja pegou fogo, destruiu o produto que estava lá, então não vai ocorrer esse fato gerador. Então, esse ICMS-2 já tinha sido recolhido antecipadamente e assegurada a imediata e preferencial restituição. Então, detalhes do parágrafo 7º. A lei é que tem que autorizar. Segundo, é para impostos ou contribuições, não é para tributos em geral, é para impostos ou contribuições. E terceiro, é assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Muito bem. Então, voltando para mim, esta é a questão da substituição tributária. E agora fica fácil a gente completar o nosso quadrinho, os nossos espaços. Então, vamos lá. O que ele determina? Alguma coisa poderá atribuir ao sujeito passivo. Que coisa é essa? É a lei, é a lei, é a lei. Tem que ser a lei. A lei é que pode atribuir ao sujeito passivo a obrigação de pagar imposto ou a condição de responsável, o item 2, pelo pagamento de imposto ou contribuições. Então, a primeira, lei; a segunda, responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deve ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Portanto, a nossa opção, letra A. A lei é que pode atribuir a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, não para a taxa, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Voltando para mim, é importante a gente aproveitar essa questão agora da substituição tributária e lembrar de um detalhe muito importante. Quando o produto é sujeito à substituição tributária, é agregado a ele uma margem, chama-se margem de valor agregado, que supostamente é o preço que o varejista vai vender lá na frente. O que o Supremo Tribunal Federal entende? Se o varejista vender por um preço maior, o Estado não pode exigir mais. Se vender por um preço menor, também não cabe restituição ao contribuinte, porque a indústria recolheu sob uma margem de valor agregado fixada pela lei, que é a suposta margem de lucro do varejista. Ora, o que pode eventualmente acontecer é não ocorrer o fato gerador presumido.
pegou fogo, o exemplo que eu dei. Aí sim, o Supremo entende que cabe a restituição. Legal? Próxima aula, continuamos o nosso exercício. Até lá.